Olá, amados. Sejam todos bem-vindos ao canal Um Novo Caminho. Maravilhoso dia seja hoje para aqueles que confiam no Senhor e que esperam nele todos os dias, não é? Como temos visto, as coisas não andam bem no mundo todo. Tribulações, angústias, perseguições, guerras, censuras. E quem espera um mundo melhor? Será que podemos ter um mundo melhor? Será que podemos ter realmente a certeza que o mundo vai melhorar? Essa é uma esperança que muitos têm quando a gente é criança e depois vai crescendo, a gente sonha em construir um mundo melhor. Mas daí eu descobri isso também, que eu tinha esse mesmo desejo, essa mesma vontade, mas hoje, mais maduro, já mais experimentado pela vida, eu vejo que não é possível. Pois como melhorar aquilo que um dia Deus amaldiçoou? Como podemos transformar a água amarga em doce? Colocando açúcar, é claro, você vai dizer. Mas daí ela não vai ser natural, né? Ela vai ser adocicada. E para uns pode fazer bem, para outros não. Como o apóstolo Tiago disse, né? Que de uma mesma fonte, por acaso poderá sair água salgada e água doce, ou água saloba, né, como algumas traduções têm, de maneira nenhuma. O Senhor Jesus definiu que uma árvore boa, ela tem a tendência de produzir frutos bons. Então, olhando para esse contexto, como podemos mudar aquilo que Deus disse a Adão, o responsável por tudo de ruim que entrou no mundo até aqui? Ele disse: por tua causa, maldita é a terra. E deu a sentença, né? E por causa disso, nós vimos hoje quão distante as coisas estão da realidade. Deus tem sido esquecido, os cultos que hoje fazemos para Ele são meramente formais, mais por medo, por obrigação do que por amor. Temos dificuldade em lidar com a realidade espiritual e não nos encaixamos no contexto de um Deus irado, de um Deus que vai julgar a todo mundo e aqueles que ele condenar mandará para o inferno. Não podemos admitir isso, pois afinal somos todos filhos de Deus, né? Como muitos dizem, mas há uma vaga pergunta no ar. Se realmente somos filhos de Deus, então por que contrariamos aquilo que o nosso Pai nos manda fazer de certo? Então tem alguma coisa errada aí, não tem? Nem todos somos. A partir do momento que João 14,6 diz, né, que Jesus afirma e ele fala categoricamente quando é perguntado por Tomé acerca daquilo que ele disse, que ele ia para o Pai, mas Tomé retrucou e disse: mas Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vai. Como encontraremos? E ele definiu em poucas palavras, não foi? Ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante esse texto, essa passagem, se você estudá-la bem, entender de verdade o que ele está pronunciando e o que está em jogo nessa afirmação que ele fala. Não é simplesmente um falar, um texto sem sentido, mas há verdades ali, né?
Ele começa afirmando que ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, e eu estando nele e ele em mim, eu estando vivendo para ele e morri e fui ressuscitado com ele, então eu sei o caminho. E a verdade? A verdade é que a mentira, que tudo que procede, que vem de Satanás, deixa de existir na minha vida, ou na tua também. E eu passo a viver pela verdade, somente pela verdade. Não suporto a mentira, não suporto o engano, não suporto ver a corrupção, as coisas erradas. Então eu vivo na verdade. E a vida? A vida é bem exemplificada quando Romanos ele diz assim: vocês estavam mortos em delitos e pecados. E ele nos trouxe, nos transportou da sua maravilhosa, das trevas para a sua maravilhosa luz, perdão. Então, o que podemos aprender de bom com tudo isso, amados? E qual é a realidade que nos aguarda no dia em que terminar o nosso tempo neste mundo, e o meu e o teu? Você está pronto para viver com Cristo para sempre? Você está pronta para viver com Ele para todo sempre? Então, esse dia, essa hora chegará. Mas e aqueles? E aqueles que brincaram, que zombam da nossa fé, que fazem chacota, como Isaías 5:20, que diz: ai daquele que chama o mal bom e o bom mal? O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje o que é errado é certo, e o que é certo é errado. Deus vai puni-lo. Quem pensa assim? Quem pensa que tirar a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, é normal? Quem pensa que roubar, matar, mentir, adulterar, fornicar, fazer tudo de errado, pecar do meu gosto, não vai ter consequências? Claro que sim. Porque muitos dizem: ah, mas eu oro, mas Deus parece que não me ouve. E tem algo de respaldo bíblico nisso. Basta ler Isaías 59, 1 e 2. Que diz lá, camados? Muitos não fazem nem menção desse texto e nem pode ser pregado para os dias de hoje porque vai contra aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Mas eu não posso dizer que é assim. O que diz pela palavra de Deus? Isaías 59, 1 e 2. Está preparado para encarar de fato a verdade? Falamos sobre isso agora. Ele é o caminho, ele é a verdade. Então a verdade diz assim, né? Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E agora? Né? E por isso, olha o final, e por isso ele não os ouvirá. Então aí está uma certeza que temos. O que o rei Davi disse: se eu ocultar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso é verdade. Como podemos ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo? Como podemos ser da luz e da escuridão? Como podemos ter a vida e ao mesmo tempo pensando em morte? Como podemos sermos abençoados e ao mesmo tempo desejando a maldição? Não faz sentido, não é, queridos? Não faz.
Mas o problema está ali. Ele esconde o rosto de mim se eu não confessar os pecados que fiz e não me ouvirá. E faz sentido ou não? Quantas pessoas que se dizem cristãs estão magoadas, ressentidas? Quantos se dizem batizados, nascidos de novos, mas desejam o mal para o próximo? Não estende a mão, se ocultam, fogem das suas responsabilidades e não têm temor nenhum de Deus, nem amor nenhum. Não há nada de Deus nessas pessoas. E isso é notório se você olhar. Quando você vê a frase "eu sou o caminho, a verdade e a vida", ela não soa intimidatória para mim? Quer dizer que não há verdade em mim, não há vida em mim? É correto, não há. Se eu vivo, estou vivo, enxergo, penso, sonho, eu estou vivo, mas no âmbito espiritual, eu estou morto. Mortinho da Silva. Nas coisas de Deus, eu estou morto. Porque o morto não pode sentir nada, pois está morto. Então, quando eu sou revivido, justificado em Cristo, eu passo a perceber, a gostar, a amar as coisas que Deus ama, a fazer aquilo que Ele gosta. Mas antes não, porque antes estávamos sob o domínio da escravidão do pecado. Por isso, a Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Graças a Deus. Está entendendo? Não é um passe de mágica, meu amado, meu amigo, minha amiga. Não é. Tu vai para a igreja e tudo muda. Não, não funciona assim. É um tratamento, há uma mudança de caráter, há uma mudança de direção, há uma mudança de tudo em mim. Tudo que não presta tem que ser lançado fora. Tudo que não se aproveita, joga fora. Simples assim. Amém, queridos? Então, que você possa traduzir em poucas palavras. Você está no caminho? Você tem a vida? Você tem base para dizer de boca cheia: eu pertenço a Cristo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Você vive pela palavra? Ou você vive por ti mesmo, por aquilo que tu acredita, tu gosta, você faz aquilo que você acha certo? Certa? É assim? Então, tem alguma coisa que não se encaixa, né? Não fecha. Porque se você olhar a passagem de João 14,6, definida num diálogo muito importante para nós, eu vou abrir aqui para nós lermos junto. Não estou falando simplesmente de uma frase sem sentido ou ultrapassada, como muitos dizem, que isso me deixa triste quando alguns dizem assim que a família tradicional ela já está ultrapassada. Não, Deus não muda. E Ele mesmo disse: eu não mudo, por causa disso vocês não são destruídos. E a família não é uma coisa ultrapassada. A família é uma coisa tão atual que quando ela acabar, quando ela for extinta, como haverá novas gerações, como haverá filhos e filhas? Como se haverá casamento? Se é através do casamento, através da família, que tudo acontece, que laços são feitos, que pessoas nascem e depois dão vidas a outros e a outros. Não é a partir da família que tudo é construído, os alicerces da bondade, do amor, da fraternidade. Não vem da família, amados? E como alguns dizem que
que isso está ultrapassado? Na visão deles, é claro. Porque a partir do momento que eu não tiver o âmbito familiar a minha referência, eu vou estar vulnerável para que forças externas digam para mim o que eu tenho que fazer. E aí eu posso me perder rapidamente. Entende isso? Então é um perigo muito grande a gente ir por esse caminho, porque a falsa liberdade que temos está conduzindo muita gente para a desgraça e a destruição das suas vidas. E isso não é bom. Isso não é nem um pouco bom. Confiamos demais no que temos e no que somos e mal sabemos que a duração da nossa vida é tão pequena, é tão sensível, é tão frágil. Se quem não tiver guardado pelo Senhor, vai ser como uma fruta que cai da árvore, desprende da árvore, ela fica vulnerável ao solo e ninguém pode ajudá-la. Mas se ela for colhida no tempo certo, está madura e tem sabor, então as chances dela ser bem aproveitada é muito grande. Amém? Então João 14,6 ele diz assim, definindo, né? Disse-lhe Tomé, verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Opa, né? Interessante isso, né? Muita gente pensa que conhece Jesus, mas não conhece. E muito menos o Pai. Não conhece. Porque quando negamos o amor ao próximo, quando negamos nos dispor em ajudar, será que conhecemos a Deus? Será que as falácias que muitos abrem a boca e dizem ser uma coisa, mas são outras? Não diz a palavra de Deus que o diabo não é mais um anjo de luz, mas ele ainda consegue se transfigurar em anjo de luz para nos enganar? Para que nós não notamos que ele é mau? Como são hoje as pessoas assim, não são? Elas vêm com um sorriso no rosto, com um tapa nas costas, com um abraço e desejosas de atrair a nossa confiança e depois, né? É como um pregador, Thomas Brooks, ele disse assim, lá em meados de 1800, ele disse assim que o diabo é como uma serpente, ele esconde o seu veneno, mas depois do ato consumado, ele destila o veneno e esse veneno mata. É mais ou menos assim. Já pensou um homem que está insatisfeito no casamento, na sua relação sexual em casa? Ele não deseja encontrar uma mulher mais bonita do que aquela que ele tem e não sai à procura disso. E, por incrível que pareça, o que ele procura, ele não acha? Claro que sim. Mas se ele olhasse a face do pecado, que de um lado é bonito e do outro desfigurado. O pecado se apresenta como uma coisa bonita, né? Maravilhosa, doce, amável, meigo. Mas depois vem as consequências, as implicações, não vem? A Eva, ela olhou para aquela fruta e o que diz a palavra? Ela desejou, né? No seu coração dar uma mordida, comer, provar e ver que gosto tinha aquilo que era proibido. Mas depois, não vêm as consequências? Seus olhos não se abriram e viram que estavam nus? O pecado parece interessante na hora. E a gente é seduzido por ele porque ele oferece aquilo que Deus não oferece para nós. Deus não oferece vantagens. Deus oferece salvação. E o pecado oferece vantagens
disfarçada de salvação quando ele diz: vocês não vão morrer, mas se vocês pedirem perdão depois, Deus perdoa vocês. Só que não. Depois de um ato consumado, de livre e espontânea vontade, e eu fiz porque eu quis, onde eu vou achar, me diz para mim, onde eu vou achar capacidade para pedir perdão? É impossível, né? Não tem como. Porque quando fizemos algo porque queremos fazer e queremos arriscar a ver o custo que isso vai nos custar, não tem arrependimento, não tem volta. Acabou. Ah, mas Deus perdoa. Sim, aí se Deus quiser perdoar. Amém? Então, meu querido, olha bem para isso. Se eu conhecesse a palavra de verdade, e você conhecesse a palavra de verdade, uma suposição, nós conheceríamos o Pai, né? Então, conhecendo aquilo que é do Pai, também aquilo que é do Pai será do Filho, e assim por diante. Amém? E tenha certeza no teu coração, o caminho só há um. E olha o que diz João 15, né? João 15 é bem interessante também, que ele nos fala de uma coisa muito importante para nós, que pouca gente tem esquecido. Pouca gente tem esquecido, mas a grande maioria já se esqueceu. E a esses poucos eu falo desses que vivem a palavra de Deus na atualidade, que amam a Deus de todos os seus corações e que não se entregam à vaidade. Mas a grande maioria se esqueceu dessa palavra aqui. Vamos ler João 15:1 em diante, ele diz assim, ó, continuação do verso 14, tá? É um contexto só, para que você possa entender. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que isso quer dizer e implica para nós? Se você está em Cristo, mas não produz nada, não tem fruto nenhum, não tem nada que se pareça com Cristo, e como a grande maioria é, que se faz agora de santo, agora nas eleições, para enganar os trouxas, para enganar os incautos, dizendo: ó, irmão, eu sou que nem você, eu sou crente que nem tu, eu sou cristão que nem você, vamos andar junto, né? Não, é tudo para atrair e enganar a tua confiança. Tenha cuidado. Amém? Então, todo aquele que não produz nada, mesmo dizendo que está em Cristo, é cortado. E aí já era, né? Entendeu? Mas agora ele diz: todo aquele que dá fruto, aquele genuíno, aquele que está enxertado, aquele que tem a diferença em si mesmo, que anda e que mostra através das suas atitudes, das suas convicções de fé, esse Deus vem e poda os excessos, as coisas ruins, para que dê mais fruto ainda. Entendeu? Amém? Então vamos lá. Continuando, ele diz assim, né? Olha bem o que ele disse aqui, né? Ele disse, pelo que ele falou aqui, que dá fruto mais ainda, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aleluia! Aqui é a chave. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para permanecer debaixo dessa cobertura, dessas promessas, eu preciso estar enganjado, enxertado, alicerçado na rocha, né? Então, pare um pouco e pense. Onde estão os crentes genuínos e verdadeiros hoje? A perseguição já começou para um setor da sociedade? Sim.
Mas não fique sorridente achando, ufa, para mim ainda. Não, ela vai chegar. Se nós não abrirmos os olhos ainda logo, logo, os próximos a sermos calados seremos nós. E não teremos essa liberdade de culto, essa liberdade de expor a nossa fé, essa liberdade hoje que temos de não concordar com as coisas erradas, ela será suprimida, ou seja, você vai ter que aceitar a goela abaixo ou dar conta ao Estado. Isso não está longe de acontecer se nós fizermos uma escolha errada, as consequências vão ser muito desastrosas, tenho certeza. Entende? Então, pelo lado espiritual, não deixa de ser a mesma coisa, o mesmo caminho. Eu escolho o caminho verdadeiro, genuíno, eu creio em Deus, creio em milagres, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo e creio em Deus. E a minha fé está baseada nisso. Foi isso que mudou a minha vida, foi isso que transformou-me da água para o vinho, foi isso que me deu a certeza que hoje eu sou livre, mas livre do pecado. Continuo ainda com o pecado em mim e ele está lá para me mostrar que eu não posso de maneira nenhuma relaxar ou ficar desatento porque eu possa ser surpreendido a qualquer momento. Você precisa ter essa concepção no teu coração. Acordar enquanto ainda dá tempo. Buscar o Senhor enquanto ainda você pode achá-lo. Invocar Ele enquanto ainda Ele está perto, porque depois não haverá mais oportunidade. Amém? Em vez de nós todos nos reunirmos para fazermos uma nação melhor, estamos divididos. Estamos indo atrás de um sonho que vamos ter paz. Mas não é isso que Satanás ofereceu a Eva lá no jardim? Não, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como deuses. Vocês conhecerão o bem e o mal. Não foi uma oferta, contrariando aquilo que Deus disse, no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Mas vem daí a facilidade e a contrariedade que sempre buscamos uma opinião, ou seja, uma terceira opinião. O que tu acha? Dois me disseram que eu não posso fazer. Mas o que tu me diz? É tudo que eu preciso. Um pode vencer o voto dos dois, porque daí, ou não, vai dar empate. Não, não vai dar empate. Vai dar que eu venci. O que eu queria ouvir é que eu estou certo. Não importa quantos me digam que eu estou errado. Eu sempre vou estar certo. Então não deu empate. Eu venci, eu fui vitorioso na minha escolha. Então, bola para frente, né? Não é assim que o diabo planta no coração daqueles que acreditam que não vai dar nada. Eu sei me cuidar. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, isso é besteira. Esse negócio de religião, isso é coisa ultrapassada. Isso é um mito. Isso aí não é uma lenda. Onde é que se viu o mar abrir? Onde é que se viu um jumento falar? E assim por diante, né? Tantas outras maravilhas. Não, as pragas do Egito, isso aí nunca aconteceu. Não, uma arca. Deus inundar o mundo, da onde? E assim vamos indo, acreditando nas ideologias, nas falácias da ciência, que é absoluta, né? E que sabe tudo. Mas a ciência não é como nós, como homens que erram, que acertam. É a minha visão. Não estou me colocando contra A, B ou C, mas estou me colocando, me posicionando sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Somos todos falhos, todos pecadores. É o que eu penso. Amém? Então, pare e pense comigo nesse final dessa mensagem. Você está no caminho?
permaneça nele. Você ama a verdade? Continue com ela. Você tem a vida? Não a perca, pois é tudo o que precisamos. Ele mesmo afirmou: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nesse mundo de incertezas, há uma guerra logo ali adiante. E parece que as nossas vistas estão tampadas, que nem percebemos. Porque não chegou o problema. Quando não chega até você, você vive despreocupadamente. Mas deixa ele chegar e vamos ver se você vai continuar agindo e pensando da mesma maneira que estava. Claro que não. O desespero vai chegar, a ansiedade, a dificuldade, as dúvidas, as incertezas, elas vêm aos montões. E aí, como é que faz daí? Sem a ajuda do Senhor, estamos perdidos. Estamos fadados ao fracasso. É ou não é verdade? Então, não precisamos lutar contra um ou outro. Não precisamos ter ideologias de pensamentos. Nós precisávamos simplesmente obedecer a um único Deus, genuíno e verdadeiro. Mas sei que isso não é possível. Porque enquanto existir esse mundo caído, enquanto existir o bem e o mal, enquanto existir o pecado, nós vamos ter que continuar a nossa luta até o final. E sabendo em quem nós temos crido e continuar confiando, para que assim a nossa fé não desfaleça. Amém? A gente olha hoje as mensagens que hoje se ensinam, mais parece uma coisa de autoajuda do que expressar os valores que a palavra nos ensinou. Eu quero te dizer só uma coisa para terminar. Quando isso aqui perder o sentido para ti, e quando isso aqui não tiver nenhum sentido para você, eu só quero te alertar e te dizer uma coisa. Você nunca vai ver a Deus. Nunca. Esqueça. A tua hora vai chegar, a minha vai chegar, mas Malaquias, ele diz, né? Malaquias 3, verso 10, eu quero ver para ter certeza, né? Para não falar bobagem, para finalizar o texto. Vamos ver se eu me acho aqui. Malaquias, capítulo 3. Não, isso aqui deixa fora, né? Deixa ali porque isso aqui é muito falado e não é disso aqui que eu vou falar. Mas ele disse assim, né? Malaquias, está gravado aqui dentro, ele diz: então outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e daquele que não serve. Queridos, é muito importante você ser definido como cristão, mas genuíno e verdadeiro. A importância que temos da sua palavra em todo o contexto, né? Que a gente olha de fato, como Deus diz aqui, né? Ele mostra para nós a diferença que haverá no final, quando tudo for esclarecido. Para aqueles que dizem hoje, Deus não existe, se existissem, a minha vida não estava desse jeito. Pode não existir para você, mas para mim existe. Porque a minha vida estava um horror, de ponta cabeça. Mas eu fiz o inverso. Eu confessei os meus pecados. Eu não ocultei, eu não escondi de ninguém. Eu expus ele publicamente e disse: Senhor, eu sou o culpado da minha vida estar assim. Eu sou a razão de estar no fundo do poço. Foi as minhas escolhas, foi o que eu fiz que me levou a esse resultado. E então eu fui justificado porque ele disse na sua palavra: aqueles que se humilharem serão exaltados. Não é? Mas aqueles que se exaltarem, aí o bicho pega, né? Essa é a diferença que muitos dizem. Mas se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito, não havia tanto sofrimento, guerra. Não, meu querido. Você não entende nada sobre Deus.
Então fique quieto. Escute aquela palavra que ele diz: cale-se diante dele toda a terra. Pronto. Não abra a tua boca para pecar mais ainda contra Deus. Não levante os teus pés e blasfeme contra o Senhor. Não erga os teus olhos ao céu e culpe a Deus pelo aquilo que você fez de errado. Você só vai de mal a pior, eu quero te dizer. Reconheça os teus pecados. Reconheça que você é falho, que você é falha, que você é fraca. Reconheça. Reconheça que você errou. Reconheça e você terá uma mudança repentina de vida, porque ele mesmo falou. Ele disse: os que me buscam me acharão. E quando? Quando me buscarem de todo o coração. Amém? Eu estou explanando para você a oportunidade que temos é agora. Temos poucos dias para escolher o caminho que vamos andar. Se vamos continuar no caminho certo ou se vamos escolher um novo caminho que vai nos levar a uma derrocada que não terá volta e que vamos lamentar mais à frente. A escolha é de cada um. Por isso que a gente tem que ter uma visão privilegiada das coisas para não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Aquilo que desagrada ao Senhor não podemos fazer. Amém? Ah, e como que eu sei que estou fazendo a coisa certa? Simples, amado. Simples, amigo, amiga, irmão, irmão. Simples. Você odeia as coisas erradas? Sim. Você não aceita suborno? Não. Você repudia a mentira? Sim. Você é contra a morte e simplesmente daqueles que não podem se defender? Está escrito no mandamento: não matarás, não dirás falso testemunho, não jurarás falsamente contra o teu próximo. O que nós estamos vendo hoje aí não é um show de horrores? Onde se encaixa Deus nisso? Onde? Me diz. Complicado, não é? Então, se você tem certeza absoluta que você não tolera as coisas erradas, você está agradando a Deus. Você é um autêntico, uma autêntica filho, filha de Deus. Pois todo aquele que ama a Deus ama aquilo que ele gosta e detesta aquilo que ele detesta. Amém? A escolha é sua, a escolha é minha. A decisão, ela pode trazer castigo, consequências eternas, não é? Então vamos fazer o que é certo enquanto ainda dá tempo. Amém? Que você possa refletir no que Deus falou para mim e para você nesta manhã, quinta-feira hoje, né? Não precisa esconder a data. Hoje é 21/10/2022, 9 horas e 40 minutos, precisamente. Eu estou aqui falando com você, me expondo, e se precisar de ajuda, de oração, conte comigo. Se você quiser se inscrever no canal e achar que o nosso trabalho é digno, parabéns, fica tranquilo. Não precisa mudar de igreja ou de denominação, não. Você só precisa mudar de conceito sobre Deus. É eu que tenho que mudar para Deus e não Deus mudar para mim. É isso que precisamos fazer. Reconheça o Senhor em todos os seus feitos e Ele endireitará os seus caminhos. Amém? Então, precisamos muitas vezes ter a convicção e a certeza que Deus, Ele não se deixará zombar. Gálatas 6:7. Tudo que eu plantar, o que você plantar, disso um dia colheremos. Os que estão zombando de Deus agora, fazendo chacota de Deus, vão colher. Os que estão menosprezando a nossa fé também vão dar conta. Ninguém vai ficar impune. Injustiças, elas vão ser trazidas de volta no seu teor. Faça o bem e o bem voltará para ti. Mas faça o mal e você espera colher o bem,
De jeito nenhum. Então, meu querido, meu amigo, minha amiga, meu irmão, nós temos tudo para fazer aquilo que agrada a Deus. Isso depende de cada um de nós, aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, de maneira nenhuma serão envergonhados ou confundidos. Tenha certeza, absolutamente, o Deus que hoje falou comigo e contigo, Ele está no controle de tudo. Quando tudo parece perdido, resta uma esperança para os filhos de Deus. É nesse quesito, que Deus vê a minha e a tua fé. Não te desespere. Não entre em pânico, não entre em parafuso, não deixe o medo tomar conta do teu coração, mas apenas confie que Ele fará aquilo que para qual a sua palavra foi enviada. Amém? Deus te abençoe grande e ricamente. Este é o canal Um Novo Caminho. Deus ilumine seus passos, a sua vida. Creia que Ele é poderoso e se nos resta uma esperança, a vitória vai chegar. Amém? Deus abençoe, amados. Deus abençoe, irmãos, amigos. Que você possa, se você quiser e tiver vontade, passe adiante essa palavra. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair em boa terra, eu creio. É apenas uma semente. Se você planta, um dia, certamente, você colherá. Deus abençoe e até o próximo.